a pastora Glaci. Um forte aplauso ao Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por este momento, Senhor. Coloco, Pai, a tua igreja diante de ti, coloco a minha vida diante do Senhor e peço, Pai querido, que o teu Espírito Santo venha falando através da minha vida e que, Senhor Deus, esta palavra seja uma palavra, Senhor, de fácil entendimento, Senhor, para a tua igreja e que ela produza, Pai, um resultado no coração de cada um dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um, Senhor, que está aqui nesta noite e declaro, Senhor, a tua graça e o teu poder, Senhor, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode sentar. São todos bem-vindos. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de trazer uma palavra aqui nesta noite de dízimo e oferta. Agradeço também a vida do apóstolo, da profeta, a confiança também, né, porque é uma responsabilidade quando trazemos uma palavra, e também aos pastores, todos os líderes, né, e a cada um que está aqui, né, por isso que, então, que este culto acontece, né, não é uma pessoa sozinha que faz, mas sim, cada um contribui com a sua parte, amém? Então, eu quero ler lá em 2 Timóteo 3, o 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós vimos aqui, né, que toda a escritura, como diz aqui, ela é útil e ela é inspirada por Deus, né? E nela está o ensino de tudo aquilo que a gente deve fazer, né? Para quê? Para que a gente viva bem nesta terra, né? Porque a gente ande bem nesta terra, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem, de todo o propósito que Ele tem para cada um de nós, amém? Você crê que Deus tem um propósito para você? Amém? Deus tem um propósito para cada um de nós, por isso a gente está aqui hoje, né? E a gente tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de aprender, né? De aprender aquilo que a palavra diz, os princípios de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela é o nosso manual, né? Nela está escrito, então, tudo aquilo que nós precisamos saber, mas a gente precisa também aprender e colocar em prática, né, tudo aquilo que a gente tem aprendido, para que assim a gente receba, então, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? Lá em Mateus 7, do 24 ao 29, eu vou ler. Lá fala, então, dos dois fundamentos, né? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nós vemos aqui, né, dos dois fundamentos que fala
da rocha e fala da areia. O que representa a areia? Né? A areia representa, então, o mundo. É quando a gente constrói, né, do nosso jeito, sobre aquilo que a gente acha que é certo. E o que acontece? Quando nós construímos desta forma, isso acaba trazendo a insegurança. Então, uma pessoa, quando ela faz as coisas conforme o mundo lá fora, ela é uma pessoa insegura. Porque, como diz a Bíblia, no momento que vem, né, os problemas, a tempestade, que acontece alguma coisa, a casa acaba caindo, né? Indo tudo por água abaixo. Por quê? Porque não foi construído numa base sólida, né? Foi construído sobre areia. E isso, falando em todas as áreas das nossas vidas, um relacionamento, quando ele é construído, né, sobre o fundamento lá do mundo, sobre a areia, o que acontece? No momento que vem os problemas, né, quando acontece alguma coisa, acaba desabando, acaba caindo. Por quê? Porque foi construído, né, sobre areia, não foi construído sobre o fundamento certo. Lá, a Bíblia diz lá em João 10:10 que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, se a casa ela está edificada sobre areia, é isso que acontece, né? O inimigo, o ladrão, quando a Bíblia fala do ladrão, ela está falando do nosso inimigo, que é o diabo. Então, o que acontece, né? Se está construída sobre a areia, ele tem livre acesso. E as coisas, né, vão acontecer desta forma. Tudo acaba desabando, né? Eu estava, essa semana ainda, ontem de manhã, eu estava conversando com uma vizinha, e ela veio conversar comigo e veio me contar que ela estava passando por problema no relacionamento, que ela descobriu, né, uma traição, e daí ela estava se queixando, né, falando para mim, e ela dizendo, né, que ela então se separou, mas ela estava tentando encontrar outra pessoa e estava indo num baile, indo ali, aqui, né? E daí eu expliquei para ela, falei para ela, olha, e ao mesmo tempo ela dizendo também que ela não consegue mais confiar em ninguém, né? Por quê? Porque ela foi traída, né? Aconteceu, então, essa situação e ela, então, não consegue mais confiar. Então, eu estava explicando para ela, né, que ela precisa buscar no lugar certo. Eu disse para ela, olha, você precisa buscar um homem de Deus, uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa que teme a Deus. E com certeza você buscando uma pessoa que teme a Deus, essa pessoa, ela vai te respeitar. Por quê? Porque antes dela respeitar você, ela sabe que ela vai precisar respeitar a Deus, né? Ser fiel a Deus. Então, antes dela ser fiel a você, ela vai ser fiel a Deus, né? Ela sabe que ela vai ter que prestar conta a Deus. Então, você tem que buscar no lugar certo. Então, eu estava explicando bem isso para ela, sabe? Que não né, que não adianta a pessoa estar querendo construir a vida dela, a casa dela, um relacionamento sobre a areia. Por quê? Porque daqui a pouco acontece tudo de novo. Né? Então, ela precisa construir sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Ela precisa buscar em Deus, né? Nas coisas de Deus, nos princípios de Deus, buscar uma pessoa certa, uma pessoa de Deus. Amém? Então, é desta forma que funciona. Né? Toda a nossa vida nós temos que buscar em Deus, na palavra, aqui como eu falei aqui no início, né, em 2 Timóteo, que ali diz, né, que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, para tudo aquilo que a gente precisa, para ter uma vida de paz, uma vida boa. Né? Então, é desta forma que nós construímos sobre a rocha, quando nós praticamos aquilo que a gente tem aprendido da palavra de Deus. E quando uma pessoa ela edifica sua casa na rocha, que é a palavra de Deus, ela vive em segurança. Então, essa pessoa,
ela é segura. Por quê? Porque ela sabe que Deus, né, Deus, como a Bíblia diz, ele não é homem que mente, né? Deus não é um homem que muitas vezes promete e não cumpre. Tudo aquilo que está na palavra, ele cumpre, ele promete para nós e ele cumpre, né? Cabe a nós, basta a gente fazer a nossa parte, então. E a palavra diz também que nós devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, né? Se nós queremos ser abençoados financeiramente. Então, né, a gente viu que tudo está na palavra. E a palavra diz isso, que nós precisamos ser obedientes, né? Nos dízimos, precisamos ser fiéis, né? Para que assim a gente seja abençoado. E a fidelidade nos dízimos e nas ofertas nos traz a recompensa, né? Como diz em Malaquias 3:10. Eu vou ler bem rapidamente aqui para encerrar. Que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, que se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que ela advenha a maior abastança. Então, né, Deus, ele promete bênçãos, né? A nossa fidelidade, ela nos trará a recompensa e também a segurança. Lá em Malaquias 3:11, daí diz assim: também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer que se nós colocamos em prática a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz, nós seremos abençoados e estaremos seguros. E também, quando nós somos fiéis, nós estamos investindo no reino de Deus. Como diz aqui, né, que nós devemos trazer para quê? Para que haja mantimento na casa de Deus. Então, precisa haver mantimento aqui. Para quê? Né? Para que o reino de Deus ele cresça, né? Para que muitas pessoas ouçam a palavra de Deus. E eu pergunto, por que não investir nessa casa? Por que não investir no reino de Deus? Porque se a gente vai olhar, olha tudo aquilo que nós temos desfrutado, temos usufruído, temos aprendido aqui neste lugar, né? Tudo que a gente tem desfrutado. E os nossos filhos, né? Olha o futuro deles, a diferença, né? Como vai ser diferente daquilo que nós vivemos até chegar em Jesus. Hoje as nossas crianças estão crescendo, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo os princípios, e assim a vida delas vai poder ser diferente. Então eu pergunto para você, né? A gente vai pensar, quanto que a gente investiu em farmácia, ou talvez em tantas outras coisas lá no mundo, antes de conhecer a Deus, né? Não é mesmo? Então, e com certeza, nós não queremos que com os nossos filhos seja assim. Nós queremos que o futuro, que a vida deles seja totalmente diferente. Eles vivendo dentro dos princípios, colocando a palavra de Deus em prática, edificando as suas casas, a sua família na rocha, que é a palavra de Deus. Amém? Então, por isso, nós precisamos também ser fiéis, para que assim o reino de Deus ele possa estar avançando cada dia mais. Por quê? Porque a igreja, ela precisa também de dinheiro, né? Para que o reino de Deus seja propagado nesta terra. Amém? Então, eu convido você a se colocar de pé. Aquele que precisa de um envelope, erga sua mão. O pessoal está passando.
Você que já pegou o teu envelope, feche os teus olhos, erga o teu envelope e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, eu coloco, Senhor, cada vida diante de Ti. Senhor, coloca a Tua igreja diante de Ti, Pai. Que cada palavra, Senhor Deus, que é ministrada, Senhor, venha a produzir um resultado na vida dos Teus filhos. Venha a produzir, Senhor, uma clareza da importância, Senhor, da fidelidade, da importância da prática da palavra, Senhor, em nome de Jesus, para que assim, Senhor, a Tua igreja seja uma igreja abençoada, uma igreja próspera. Cada vida, Senhor Deus, possa desfrutar da prosperidade, Senhor, na sua vida financeira, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Pai querido, Tu conhece a cada pessoa. Tu sabes, Senhor Deus, aquelas que têm sonhado hoje em ter o seu próprio negócio. Senhor, aqueles que já têm, Senhor, o seu negócio. Senhor Deus, que Tu esteja cada dia mais abrindo as portas, esteja abençoando, Senhor. Fazendo, Senhor, os Teus filhos, Pai, aqueles, Senhor, que têm sido fiéis, prosperarem, Senhor, em nome de Jesus. Para que se cumpra, Senhor, verdadeiramente aquilo que diz na Tua palavra, que será visto a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, Pai, em nome de Jesus. Que isso sirva, Senhor, não para desmotivar, Senhor, aqueles que ainda não têm sido fiéis, mas que sirva como motivação, Senhor, para que, Senhor Deus, o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos, como diz a Tua palavra, para que Tu possas, Senhor, abrir as janelas dos céus sobre a vida de cada um, Senhor, da mesma forma, e derramar as bênçãos sem medidas que o Senhor tem preparado para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, podem passar. Glória a Deus. Vamos então receber a nossa profeta Isadete com um forte aplauso. Glória a Deus. Fecha os teus olhos mais um momento. Senhor, te louvamos, porque em todas as coisas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, nas nossas casas, nas nossas famílias.
Pai, na nossa vida espiritual, emocional, física, mental. Senhor, louvamos a Ti, Pai, pela obra completa que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, cremos, Senhor, no poder da Tua palavra. Cremos no poder da transformação, Senhor, da Tua palavra através das nossas vidas. Quando escutamos a Tua palavra, Senhor, nós somos conhecedores da verdade, Senhor. A verdade da Tua palavra. E nós somos transformados por ela, Senhor. Por isso colocamos diante de Ti essa noite, Senhor, e Deus amado, somente agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de participar, Senhor, desse tempo maravilhoso que o Senhor está movendo na terra, na vida e através da vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode cumprimentar a pessoa que está do seu lado, dizer para ela, eu me alegro. Olha para a pessoa, querido, eu me alegro em estar aqui com você, na casa do Senhor. É um privilégio que eu e você temos de estar neste lugar. Amém? Agora você pode sentar, fique à vontade. Queridos, louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Agradecemos a Deus pela visão maravilhosa que Ele nos deu para servir e trabalhar para Ele, servir a Ele. Agradecemos a Deus pela liderança que Ele nos deu, colocou sobre nós, aos nossos pastores, líderes, aos nossos auxiliares, ou seja, a cada um que tem contribuído de uma forma ou de outra para o crescimento do reino de Deus nessa casa e em todos os lugares. Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Quero dizer para vocês, nós estamos voltando hoje, eu voltei na verdade, e eu e os meus filhos, nós voltamos hoje, chegamos de volta hoje pela manhã, de Palmitinho. Dessa vez, para voltar a viagem durou menos horas, graças a Deus. Para ir, queridos, misericórdia, levamos 11 horas de viagem para chegar até lá. Foi um terror e saímos daqui 6h30, 6h40 e chegamos lá no outro dia às 5h23 da manhã, moídos de cansado. E ainda acabamos saindo daqui na correria, a gente não levou água, não levou comida, não levamos nada. Até 1h da manhã, nós estávamos presos dentro do carro, sem um gole de água. Eu digo, oh, Jesus, e com muita dor nas costas. Eu e o apóstolo estávamos numa competição de dor nas costas, né? Mas eu queria voltar ali de Marcos de Souza, falei para o apóstolo, vamos voltar, eu não quero mais ir adiante, vamos voltar. Não, diz ele, e com dores. Eu digo, ai, Jesus, é só por Ti mesmo que a gente faz essas loucuras. Então, queridos, nós estamos lá edificando a casa do Senhor, uma obra lá, na divisa de Palmitinho e Tenente Portela. E essa semana, então, graças a Deus, concluímos até o telhado em cima, porque chovia tudo, chovia para dentro do prédio, embaixo, não dava para usar. Então, a gente levantou as paredes e cobriu em cima, onde vai ter um lugar para quando vai o pessoal para lá. Quando a gente vai para lá, a gente também vai poder ter um lugar lá. Também lá, um rio passou, ou seja, subiu e levou tudo que tinha pela frente, nas beiradas do rio, as casas das pessoas. Levou também todas as encanações de água. Não tem água lá. Então, também a gente fez um investimento em caixas d'água maior. E aí, hoje, deixei o apóstolo lá, pensei, bom, pelo menos hoje ele vai descansar, né, para começar amanhã de novo. E nada, hoje de tarde ele me mandou a foto que instalaram a caixa de água. Uma caixa, uma bem grandona e uma menor, média, para poder colocar água lá. Então, queridos, fizemos lá, tem GDM, terminamos Nova Vida e ontem batizamos, fizemos com um grupo de pessoas, alguns já eram batizados. E ontem tivemos lá no finalzinho do sábado um batismo lá mesmo,
Aí é muito lindo, queridos. Ontem de noite o culto lá, então a gente vai, se a gente olha para as dificuldades, queridos, a gente não vai para lugar nenhum. E às vezes é um preço que a gente paga, fisicamente é cansativo. Palmitinha é bem longe, é uma viagem extensa, cansativa. Mas assim, quando tu olha o que está acontecendo, o que está sendo feito lá, a gente se alegra muito com o que Deus está fazendo lá. E a gente não tem como a gente não agradecer a Deus por aquilo que a gente tem visto, mas nós temos que trabalhar. E dependemos da ajuda de todos para concluir e continuar esta obra. E eu quero agradecer muito a cada um de vocês que tem contribuído, porque tudo aquilo que sobra financeiramente na Remir hoje, a gente investe o que tem sobrado das redes. Agora, graças a Deus, passou esse mês de maio, a gente não entrou, entrou água em uma igreja só, na igreja de São Leopoldo, na Remir de São Leopoldo entrou água, mas em todas as outras Remir não entrou água, mas as pessoas da região de Encantado, Roca Salles, Arroio do Meio, foram muito atingidas, então atinge a igreja também. A região lá de cima, de São Leopoldo, toda aquela parte lá de cima, Bom Princípio, no Vale do Caí, também foram atingidas pelas águas, também atinge a igreja. Então, ficou nós aqui, lá em Palmitinha, também tivemos algumas coisas que também que atingiu lá. Então, todas essas coisas também atinge, de certa forma, a igreja, atinge também, principalmente, gera um impacto financeiro na igreja, porque tudo que sobra nas igrejas que estão ao redor é aquilo que a gente consegue investir nas outras igrejas, nesses lugares. Então, quero dizer para vocês que todos vocês são participantes, que graças a Deus, Teutônia hoje é uma igreja que nós não pagamos aluguel, graças a Deus, e temos sempre, a gente está investindo por aqui, mas um pouco menos agora, nesse momento. Então, é daqui que vai, é daqui que supre a necessidade nessas cidades que a gente tem. Então, queridos, muito obrigada pela contribuição de cada um. E nunca deixe que o inimigo roube de você a oportunidade de você contribuir, a oportunidade de você prosperar, porque não tem a ver conosco, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo nessa terra. E sim, o reino de Deus, que Deus não precisa de dinheiro, porque é o Espírito de Deus que está em nós, Ele é Espírito, está em nós. Mas o povo, a igreja, o reino de Deus precisa. Então, nós sim fizemos todo tipo de obra social, a gente levou, foi muito engraçado, porque, não, querida, a viagem foi muito desafiadora, porque a gente encheu, nós levamos comida, levamos roupa, levamos um monte de coisa também para ajudar lá nas pessoas, e daí no final, depois que carregamos tudo nas nossas roupas, nós não tínhamos lugar para colocar, levamos tudo dentro do carro, queridos. Eu estava assim na viagem, uma perna, não tinha lugar para colocar. E assim nós fomos, 11 horas, eu digo, Deus, tinha coisa nos pés, tinha coisa por tudo dentro do carro, querido. Nós só estava esmagado, amassado para chegar até lá. Aí eu digo, ai Jesus, se a gente tivesse, até isso dessa vez aconteceu. Mas eu queria compartilhar isso com vocês, para vocês saberem que a gente, o nosso apóstolo é um homem de fé, de coragem, de determinação. E é um homem, querido, que ele olhou ontem e disse assim, como é que eu vou sair daqui? Tem toda a instalação de luz para fazer. Tem essa água, encanação de água, ontem já não tinha mais água. Tem que colocar uma caixa maior para eles virem abastecer de caminhão. Pensa nessa situação, querido. Então, ele diz, eu não podia voltar para casa. Daí eu falei para ele, olha, amor, tu que sabe. Daí eu falei para ele, mas ele diz, como eu vou voltar? Eu disse, não, a gente vem te buscar, então, final de semana. E então, estamos aí comprometidos, querido. Vamos para Palmitinho de novo, buscar ele. Mas daqui um pouco ele vai voltar também de uma outra forma, querido. Vamos ver o que Deus vai fazer. Queria dizer para você que você está numa igreja maravilhosa. Não é porque eu estou falando,
mas é porque a gente sabe como a gente chegou até aqui. E graças a Deus, querido, nós chegamos até aqui desta forma, sempre com sacrifício, sempre trabalhando, sempre nos desafiando a fazer a vontade de Deus e não a nossa, a vontade dele. E nós agradecer a Deus, porque Teutônia, nós somos privilegiados. Nós temos tudo nessa terra, querido. Graças a Deus. E ainda podemos ajudar aqueles que precisam. Glória a Deus. Eu quero falar, eu preparei uma palavra, não foi hoje, querido. Eu tenho essa palavra preparada para ministrar já faz um tempo. Essa e muitas outras. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre essas palavras. Quero falar sobre portas. A palavra de Deus, ela fala muito sobre, é muito importante, que as portas são muito importantes. Bom, se não fosse tão importante, nós não teríamos uma porta para entrar, ou seja, nas nossas casas a gente não entra pela janela ou pelo telhado. Cada casa tem uma porta e algumas têm porta até demais. Lá em casa, outro dia, eu identifiquei que tem muita porta numa peça só da casa. Falei para o apóstolo, tem porta demais, vamos tirar uma e vamos aproveitar e vamos levar uma dessa, investir e levar lá para Palmitim, colocar lá que vai faltar. Aí ele olhou para mim, tu tem certeza? Eu disse, absoluta, é uma menos que nós temos que pagar. Porta demais, querido. Mas as portas, elas são necessárias para que a gente possa ter acesso àquilo que está por trás delas. De novo, portas são importantes. Nossas casas têm portas, mas as portas, elas dão acesso àquilo que nós queremos acessar e está por trás dela. Portas de entradas. E nós vamos ver aqui alguns modelos de porta. A primeira porta que eu quero falar com vocês está em Gênesis 28, 17, que fala da porta. Tem uma coisa bem interessante nesse versículo. E temendo, disse, quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa, que me vista. Então aqui, eu quero falar desta passagem que, mais adiante, fala que Jacó, ele dormiu, e ele teve uma visão das portas dos céus, e ele viu ali uma porta, ele teve uma visão, pode passar mais uma frente, só para ver. E da maneira que volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Mais adiante, deixa anotado na sua palavra, você pode ler lá, que vai ter uma parte que fala do sonho de Jacó, que Jacó sonhou, tinha uma escada até o céu, e aquela escada, então, era a porta do céu. Então, queridos, quantos sabem que tem uma porta, que o céu tem porta? O céu tem portas. É muito importante que a gente saiba isso. Então, esse lugar era chamado um lugar à porta do céu. E nós, hoje, queridos, mas nós já sabemos sobre isso. Nós compreendemos que há uma porta nos céus. Ou nós não conseguimos compreender hoje, querido, que hoje o que é que nos leva para o céu? O que é que nos faz entrar nas portas dos céus? Ou seja, aonde é que a gente é preparado para entrar na porta do céu? Onde é? Na igreja. Aqui é a casa de Deus, é aqui aonde a gente se prepara
para ir morar no céu. Claro, queridos, ninguém de nós, eu não estou dizendo aqui que a gente deve vir para a casa de Deus, para a igreja, porque a gente tem que se preparar. Logicamente, é uma das verdades. Mas a gente deve compreender que o final de toda a nossa história, o final de o que Deus quer para nós, é que a gente vá morar eternamente com Deus. É que a gente vá para o céu. É que a gente entre pela porta. Então, existe algo muito importante que a gente deve compreender. Que todo o propósito de Deus para os seus filhos na terra é ter um entendimento de que está caminhando, está sendo preparado para morar eternamente com Cristo Jesus. Ou seja, para entrar nessas portas. Agora, existe um outro tipo de porta, que é as portas do inferno. E onde nós vimos isso? Em Mateus 16, 18, fala, em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Disseram, João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas? E Cristo perguntou ainda, mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro era um homem que gostava de falar pelo que a palavra de Deus diz, né? Ele disse, Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, também eu te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja. Então nós temos uma porta que nos leva para o céu. E nós temos também uma palavra, uma promessa que as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Mas o que significa as portas do inferno? Que é chamado de Hades, ou sepultura, lugar de morte, de destruição. Em Mateus 18, 16, a gente leu então que fala dessas portas. Depois tem um versículo, mais adiante fala que, Mateus 16, coloca para mim Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um pouquinho adiante. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Deixa aqui para mim, por favor, esse versículo. Queridos, olha só, depois vamos pensar sobre isso. A porta, a palavra de Deus diz em algum outro momento nos versículos, que fala que Moisés ele foi sepultado. E no final, o Filho de Deus o chamou para que saísse do túmulo. Então Satanás se apresentou para impedir. Mas Cristo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, disse apenas, o Senhor te repreenda, Satanás, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Deus. E Moisés pôde ser ressuscitado e assunto ao céu. Queridos, nós, como hoje, filhos de Deus, nós temos que compreender que Jesus ele tem poder sobre a morte. A morte. Então, nem o corpo de Moisés, Satanás não tinha direito. Então, às vezes as pessoas dizem, era da vontade de Deus. Que um jovem morra? Que uma pessoa jovem morra? É da vontade de Deus? Você tem certeza? Não, não é da vontade de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre
a igreja, sobre aquela pessoa que se colocou como igreja, como luz, como vida, como esperança nessa terra. Sobre essa pessoa, nem o Satanás não tem direito, nem sobre o corpo dela. Então, querido, nós, como povo, nós precisamos perseverar até a volta de Cristo, ou até o dia que chegar a nossa hora, mantendo-nos firmes e fortes do propósito de Deus, e entrar nas portas do céu. Então, o inferno, ele existe, ele é real. Jesus é o caminho, escuta bem, querido, Jesus é um único caminho, uma única verdade, a única vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao céu, sem Ele. E se eu estou no caminho, se eu sou a igreja do Senhor Jesus, o que é que não vai prevalecer sobre mim? As portas do inferno não irão prevalecer sobre, porque a minha vida, a minha casa será edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Outra porta é a porta da justiça. Em Salmo 118, 19, diz o salmista: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Sabe, queridos, a justiça é algo que todos nós temos que compreender muito. Muitas pessoas não conseguem compreender sobre a justiça de Deus. Nós não vamos sair por aí dizendo para as pessoas e dizendo: Deus é justo, vai pagar. Nem fizemos oração desta forma, querido. Não é correto você orar condenando uma pessoa e dizendo que Deus é justo, Deus vai fazer a justiça na vida dela. Mas nós temos que entender que muitas pessoas entram pela porta da justiça, mas não conseguem compreender, querido, que tipo de justiça, que tipo de porta que se abre nas nossas vidas. A porta da justiça, ela não é do homem, porque a palavra de Deus diz que o homem, muitas vezes, nós não somos justos, não somos corretos, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Então, o pecador não é justo. Então, nós precisamos de Jesus para nos justificar e nos tornar justo. Então, nós não somos justos. O que nós precisamos entender é que toda a natureza do homem, da nossa carne, da nossa parte física, não é justa. Então, nós temos que entrar pelas portas da justiça para que a gente seja... coloca o versículo 20 para nós. Pode colocar para nós. Salmo 118, 19, por favor. Depois nós voltamos ali. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. No 20, esta é a porta do Senhor, porque por ela entrarão os justos. Entrarão quem? Então, queridos, todos nós precisamos compreender sobre a justiça. O que é a justiça? Quando eu vou orar, o que é o clamor? Porque Deus tem nos dado uma direção para orar, Deus tem nos dado uma direção de nos
Hã? Render. Por quê? Porque nós temos, olha para mim, querido, olha para mim. Você pode não gostar daquilo que eu falo, daquilo que eu prego, não tem problema nenhum. Eu quero que você goste de Jesus e do plano que Ele tem para a sua vida. É isso que é importante. Queridos, quem fez a escola de cura aqui? Bastante gente. Se prepare. Esse ano não vai dar, tem muita coisa para esse ano, mas o ano que vem nós vamos fazer uma super escola de cura e você já está convidado para participar dela. Queridos, não tem como eu ter autoridade sobre a minha vida, sobre a minha caminhada com Jesus, se eu permanecer no pecado, no erro, porque não condiz com aquilo que Deus fala. Deus é justo. Com esses 3 amém, está tranquilo. Deus é justo. E a gente tem que se render diante de Deus, querido. Nós temos que nos render, não é aquilo que a gente fala para as pessoas, queridos, não é o que você fala. Não é você olhar para uma pessoa e dizer, paz, meu irmão. Eu nem uso essa expressão. Não uso. Sabe por que eu não uso paz, irmão? Porque primeiro tem que sair de dentro de mim. Porque se eu tiver uma pessoa, se eu amar Deus acima de todas as coisas, então não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim, então eu não faço a minha vontade, então eu não vou onde eu quero, então eu sirvo a Deus com alegria, então eu me esforço, então se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, então se eu amar ele, eu tenho que me comportar com ele como um irmão, então. E sim, querido, ao próximo, não é o meu próximo que está do meu lado, mas é o próximo, aquele que precisa de mim. Queridos, de novo eu quero dizer para você, igreja, fazer doação é bom, mas isso é para obra social. A igreja tem que pregar o evangelho. A igreja tem que pregar esperança para as pessoas. A igreja tem que dar a vida espiritual. Não adianta nada uma pessoa, você está vendo agora, o que adianta a pessoa ter tantos bens e ela ir para o inferno? O que adianta a pessoa ter tudo e não ter a alma ligada a Cristo? Não adianta de nada, queridos. Nós como igreja, nós temos que ensinar as pessoas, amados, pecado é pecado. E Deus é justo. E se nós queremos que Deus transforme as nossas vidas, nós temos que dobrar o nosso joelho e dizer, Deus, me sara, me perdoa, me cura. Senhor, me tira da onde eu estou. Porque ontem ainda o apóstolo estava pregando uma palavra lá em Palmitinha, eu fiquei escutando o que ele estava falando. Ele estava ministrando uma palavra falando do julgamento. Nós somos, e eu mesmo sentada na cadeira e pensando, Senhor, me perdoa, como eu ainda peco. Porque eu comecei a olhar para uma pessoa e fazer vários julgamentos dela e ficar julgando e me perguntando, por que essa pessoa é desse jeito e age desse jeito? Bom, esse final de semana Deus me colocou, então, para que eu saiba como é que a pessoa é e o que acontece com a pessoa. Aí, quando a pessoa me falou, eu olhei, e aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo, eu estou te falando isso para que tu saiba que teus olhos não podem enxergar, tu tem que enxergar com os meus. E Deus não te chamou, eu não falei nada para o apóstolo, fiquei sabendo ontem pela manhã do porquê. E ontem de noite ele pregando e falando que Deus não nos chamou para ficar julgando as pessoas, para ficar condenando, para ficar dizendo, mas eu fazia assim, eu faria assado, eu faria daquele jeito, eu faria aquilo e aquilo outro. Você tem que fazer o que Deus te chamou. E se você não tem nada para fazer ainda, ajude quem está fazendo. Porque uma forma que tem das pessoas serem curadas, transformadas e deixar o seu pecado é trabalhar.
eu estava incomodada com muitas coisas, querida. Incomodada, muita turbulência, a gente fica daqui e de lá. E, como eu falei para vocês, querido, nós também como igreja fomos atingidos de diversas formas. Tu tem todo um planejamento de trabalho em todas as cidades. E aí, no mesmo dia que eu cheguei em Teutônia de volta, que de manhã eu não fui trabalhar e de tarde eu já me apresentei, depois das turbulências de poder chegar em Teutônia, graças a Deus, de volta. E uma maratona para chegar em Teutônia, eu me apresentei, a primeira coisa que foi me ofertado foi trabalhar nas doações de roupa. Eu pensei, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Eu disse, não, pode contar comigo, eu vou. E daí, sabe, querido, passou um mês, quase um mês, lá naquelas roupas, poeira, comendo poeira, arrebentando as costas. Eu já não estou mais tão nova. E dor nas costas. Chegava em casa de noite, eu não conseguia, sentava e não conseguia nem me levantar. E nem vinha em casa de meio-dia, direto naquilo lá, e pesado. E o pessoal que está aqui, muita gente foi lá nos ajudar da igreja. E daí eu me fiz uma pergunta ao Senhor, mas eu nem preciso disso. E daí depois eu pensando, sabe que ele passou esse mês, tu trabalhando, tu esquece dos problemas, tu esquece das dificuldades, tu vai te curando quando tu está trabalhando. O que precisa para eu e você, querido, botar uma mochilinha nas costas e pega a estrada. Vai trabalhar, se Teutônia, o teu território já alcançar, todo mundo já sabe do Evangelho, que Jesus é o Senhor, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai chegar no céu, entrar na porta do céu por Ele. Amém, querido. Vai para outra cidade, então. Queridos, justiça. Deus é justo. E se nós nos arrepender, se nós acertar a nossa vida, se nós fazermos a vontade de Deus e tirar esse olho julgador dos nossos olhos e parar de ficar julgando os outros e ficar tentando dizer o que os outros devem fazer e nós fazer ou colaborar com quem está fazendo, com tudo aquilo que temos e somos. Queridos, Deus, Ele vai escutar a nossa oração. E Deus vai transformar a nossa vida, querido. Porque tem muitas coisas na nossa vida que precisam de transformação. Nós temos muitas coisas que nós estamos aí pendengueando, querido. Pendengueando. E se você está perfeita, a tua vida está maravilhosa. Por favor, querido, vem cá que eu quero aprender contigo. Eu quero mesmo. Quero aprender como é que se tem tudo que precisa, se não falta nada. Se você já alcançou tudo e você está plenamente satisfeito, esperando entrar na porta do céu, pegado na mão de Jesus, por favor, venha que eu quero aprender contigo. Eu quero aprender, porque não é assim, querido. Tem muito o que fazer nessa terra, tem muitas necessidades, tem muitas coisas que nós precisamos fazer. E nós temos que deixar essa vida, deixar esse passado, deixar a justiça de Deus agir sobre nós, deixar o poder de Deus vir sobre nós, deixar, queridos, que o amor de Deus entre no nosso coração. Em Jeremias 23:6, eu ainda quero ler, pode colocar para nós, por favor, Jeremias 23:6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. O que vai acontecer nos seus dias? Judá, pode deixar no 6, será salvo, Israel habitará seguro. Todos estão salvos, querido? Todos estão seguros? Será que será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa? Deus é justo. E eu sempre digo para as pessoas, ore até o dia e faça a sua parte, porque Deus vai fazer. Eu sei que vai. Deus vai fazer, querido.
A porta dos lábios. Salmo 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Por que será que a palavra está dizendo isso? Por que será, querido? Porque eu quero que você entenda, amado, que Deus, em Apocalipse 1:6, coloca para nós, faz favor. E nos constituiu reinos sacerdotes para o seu reino, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe, queridos, a língua, ela é dominada. E nós, tudo aquilo que a gente vai ver nessa terra, nas nossas vidas, será através dos nossos lábios. Tudo aquilo que a gente vai conquistar, toda a pessoa que a gente vai influenciar, a gente vai influenciar através, logicamente, das nossas atitudes, mas da forma que a gente fala. Queridos, primeiro nós olhamos e julgamos, e depois nós apontamos como flecha a língua. Ao invés de nós dobrarmos no joelho. Você tem problema no teu casamento, querido? Casamento é o campo de batalha. É o reflexo do reino de Deus. É o reflexo do reino, vírgula. Espera aí. É o reflexo daquilo que a gente tem que lutar pelo reino de Deus. Você está com um problema no seu casamento, querido? Deixa eu te dar o segredo, vou te mostrar na prática. Não é, Senhor, transforma meu marido, toca, quebra, desmancha esse homem, mata ele, arranca ele da minha vida, quebra não sei o quê. Não, Senhor, eu me apresento diante de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso mudar. Senhor, me ajuda a mudar, me ensina como eu tenho que tratar ele. E assim, os homens estão bem felizes, né? Os homens também têm que fazer isso. Querida, tua esposa nunca vai ser transformada se o teu joelho não estiver no chão. Esquece. E se a tua língua estiver sempre... Querida, a língua é um terror. É um terror. Sabe, queridos, nós cantamos a Deus e nós dissemos para Deus... Cantamos canções maravilhosas, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E daí nós chegamos em casa, a nossa casa está lá. Igualzinha. Ah, mas lá eu cantei, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória. E daí nós chegamos em casa. E amanhã nós vamos chegar no trabalho. E aí, porque dele, por ele. Nós vamos cantar amanhã também, querido? E vamos chegar em casa hoje à noite, quando o marido largar as coisas tudo espalhado por meio da casa. E a mulher não fez a comida, a janta. E os filhos estão tudo bagunçando e virando tudo. Daí você vai cantar, porque dele, por ele. Você vai cantar isso? Sabe, queridos, aí é que está o nosso problema. É que nós temos que alinhar os nossos lábios. Quantas vezes nós temos falado palavras que saem da boca, das nossas bocas, palavras rudes, apressadas, injustas, às vezes piadinhas, querido. Um cristão não pode ficar fazendo piadinha, ficar, queridos, comparando coisas indecentes,
palavras acusadoras. Queridos, quão seriam os resultados se nós falássemos palavras agradáveis, palavras puras, palavras, querido, que edificam a vida dos outros. Quando a gente está com raiva, a gente se controle, a gente não fale naquela hora que a gente está com raiva, que a gente espere um momento para falar, que a gente seja sábio. Quantas coisas nós poderíamos mudar se nós não falássemos tudo aquilo que pensa. O pensamento, querido, o diabo ele não lê o pensamento, mas ele sabe o pensamento que ele lança. E se você fala essas coisas, e se você abre os seus lábios, você vai perder a graça de Deus, a justiça de Deus, a presença de Deus por causa da nossa língua. E a outra palavra, a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, queridos, que nós temos que ter um resultado diferente na nossa vida, nós temos que escolher de que lado nós queremos ficar, temos que escolher se nós estamos do lado do bem ou do mal. E o bem é justo. E eu tenho que olhar a justiça na vida das pessoas. E eu não posso construir nada na minha vida baseado em palavras injustas, em palavras acusadoras, em palavras que condenam os outros. Em palavras que diminuem quem eu sou em Cristo Jesus. Então, queridos, nós temos que decidir quais serão os resultados que nós teremos. Quais as influências que nós queremos ter. Queridos, se nós queremos saber como é que está a nossa língua, é só olhar dentro da nossa casa. É um reflexo direto do que quem nós somos. Não tem outra forma de a gente identificar. E não adianta a gente ficar pousando de bonzinho e está pensando o tempo todo, não está falando, mas a mente está metralhando. Então, queridos, a porta dos lábios. E tem outra porta, chamada porta de graça, em Lucas 13, 24. (13, 24 ao 27), vamos ler esse 24. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Olha bem, querido. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Sabe, queridos, muitas pessoas acham que a porta da graça de Deus não vai se fechar. Muitas pessoas não querem escutar aquilo que Deus tem para falar. Olha, amado, se alguém tem te convidado, se alguém tem orado por ti, se alguém tem insistido contigo, se alguém tem puxado você, se alguém tem empurrado você, de qualquer forma, é Deus que está fazendo isso. Mas Deus quer que você entenda, amado, que chega um dia que Deus manda parar de bater na tua porta. Você tem que saber isso. Não vai pensar que a vida inteira Deus vai continuar mandando o servo dele bater na tua porta. Não pensa isso. Isso não é real, querido. Vai chegar um momento que Deus vai dizer para o servo, pode parar. Não bate mais. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Muitas pessoas vão se apresentar diante de Jesus. E eu digo para vocês hoje, é só olhar na internet. Tem tanta coisa bonita na internet.
tem tanta palavra bem mais bonita e melhor do que a minha. Só tem um detalhe, querido. Tem que viver o que se prega. Tem que trabalhar. Tem que ser aquilo que você fala que é. Você não precisa ser perfeito, porque nenhum de nós é. Mas a gente tem que assumir um compromisso com aquilo que a gente está fazendo nessa terra. E a palavra de Deus diz que muitas pessoas vão se apresentar diante de Cristo. Jesus vai dizer, mas eu não te conheço, eu nem sei nem de onde tu vem. Então aproveita essa oportunidade. Não pense que o tempo de Deus não vai passar, querido. Muita gente já perdeu, muita gente ignorou. Olha bem, querido, Deus está trabalhando em toda a terra, Deus está chamando os seus filhos, Deus está enviando o chamado, Deus está falando muitas coisas para nós, para a gente fazer. Deus está nos chamando para viver uma nova vida com Deus. Deus está nos chamando para nós consertar o altar da nossa casa, da nossa família. E até quando nós vamos ficar resistindo no nosso coração? Deus está nos chamando para servir Ele de alguma forma ou contribuir para aquele que está fazendo isso, que também é uma forma de servir a Deus. Mas eu te pergunto, querido, você está ouvindo? Isso é a graça de Deus. A graça de Deus não é o que as pessoas estão dizendo por aí, que a graça de Deus, você pode adorar em Deus em casa, que Deus é único. Deus é único sim, querido, só tem um Deus verdadeiro. E também só tem um caminho para o céu, que se chama Jesus. E as obras que Cristo diz que nós devemos de viver, às vezes não condiz muito com o que essas pessoas dizem, porque a palavra de Deus diz que nós devemos de congregar. E a palavra de Deus diz que nós devemos de pregar o evangelho de casa em casa. É nosso GDM. Está tudo na Bíblia, querido. E a palavra de Deus diz que era repartido pão de casa em casa. Então, querido, nós temos que cuidar com aquilo que a graça de Deus é uma graça redentora. É uma graça de amor, mas é uma graça que faz nós transformarmos. Que faz nós vivermos aquilo que verdadeiramente a gente tem hoje falado. E nós temos que nos esforçar para permanecer firmes. Então, em Jeremias 8:20, olha só, vamos ler junto? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Para não acontecer isso aqui. Passou o tempo da colheita, passou o tempo do verão, passou o tempo da mãozinha batendo na porta do líder, esse líder que está hoje te conduzindo, que não é nada perfeito, mas ele está batendo na tua porta. Ele está lendo a Bíblia contigo, e se tiver algum que não está lendo, não está fazendo, ok, você tem todo o direito de escolher outro, tá? Porque o líder tem que orar, ele tem que ler contigo, ele tem que te levar para o treinamento, ele tem que te preparar para entrar na porta do céu. Essa é a função dele. E tem que puxar as orelhas também quando precisa. Tem que puxar um pouquinho para o trilho quando está fora. E você deve se alegrar com isso. Se alegre com isso. Porque o pai que nos faltou, não estou falando no meu caso que o meu está ali e me ensinou muitos princípios. Mas muitas pessoas não tiveram pai para disciplinar elas. Para ensinar que elas tinham que respeitar os pais. Que elas tinham que obedecer aos seus pais. Elas não podiam viver uma vida de acordo com aquilo que elas quisessem. E tinham que se submeter a alguém. Qual é o nosso maior problema hoje de edificar a vida de uma pessoa, de treinar uma pessoa? É que a pessoa ela não quer aceitar o treinamento que é dado a ela quer fazer do jeito dela. Porque ela viveu uma vida toda, até aqui ela tem vivido a vida do jeito dela. Só que tem um jeito, querido, com Deus a gente só tem um caminho.
E a gente vai ter que aceitar o treinamento, vai ter que aceitar a palavra de Deus. Se não for na Remir, você vai ter que ter um lugar que vai te preparar para ir para o céu. Eu torço e oro para que você fique aqui, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Essa é a nossa função, treinar as pessoas, preparar as pessoas, para não só elas irem para o céu, mas levar as suas famílias, os seus amados, seus queridos junto. Então, querido, você vai deixar a porta da graça fechar? Ou você vai aproveitar a oportunidade de salvação? Porque nós temos que decidir. Eu aproveitei há muitos anos atrás, quando foi batido na minha porta, quando Deus me chamou, eu aceitei o que Deus tinha para a minha vida. E desde lá eu tenho lutado para permanecer e para fazer a vontade de Deus, não a minha, do Senhor, para escutar Deus. E a porta, mais uma porta, querido. Apocalipse 3:20. Todo mundo sabe esse versículo. E todos nós achamos que esse versículo é só para quem está chegando agora. Eis que estou aonde? E faço o quê? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A porta do coração. Querido, a palavra de Deus diz que a boca fala o quê? Então, às vezes, eu peço a misericórdia do Senhor pelo meu coração. Você não está desta forma, não, querido? Você não pede, muitas vezes, não precisa pedir a misericórdia de Deus. Se a boca fala que o teu coração está cheio, então do que o teu coração está cheio? E Jesus está dizendo o quê? Abre a porta, eu estou batendo. Eu quero entrar para transformar a sua vida, para mudar o seu pensamento, para tirar você desse lamaçal de engano e dessa vida que você está vivendo e te levar para uma vida onde você vai ver Deus agir através da sua vida. De você ser luz aonde você está. E de você poder manifestar através da tua vida quem Cristo é. Nos teus lábios, nas tuas atitudes, nos teus atos. Então, querido, o coração, ele tem uma porta que só é aberta por eu e você. E a transformação de Deus, se nós temos que ser transformado, nós temos que abrir o nosso coração para Deus entrar, para Jesus entrar e transformar e mudar e tirar. Ainda a palavra de Deus diz que nós devemos pedir até que Deus troque o nosso coração de pedra e coloque um de carne. Olha para mim, querido, toda pessoa que não perdoa, ela é uma pessoa que tem um coração de pedra. Não dá para edificar nada sobre a vida dela. E, queridos, se você quer a transformação, você não precisa esperar pelo outro, porque quando você chegar lá no céu, a palavra de Deus não diz que você será. Aí a esposa vai ser salva porque o marido viveu uma vida reta diante de Deus. Ela vai ser salva se ela buscar. Vai ser salvo se você buscar. É individual a salvação. Aqui a palavra não diz, eu estou batendo na porta dos corações. É do teu, individual. É do meu. E Deus bate na porta do nosso coração todo dia. Deus vai bater na porta do nosso coração amanhã, hoje à noite, quando nós voltar para casa. Enfrentar as nossas vidas, nossas dificuldades, nossos problemas, as nossas necessidades. Amanhã, Jesus vai bater no nosso coração quando nós enfrentarmos os desafios das coisas que estamos vendo. E o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar Ele entrar
porque Ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora. E, para terminarmos, Apocalipse 22:14. Olha só. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas... Vamos ler de novo, querido. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes e deixam o pecado, que se santificam, que se transformem em justos pelo poder de Deus, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, a árvore da vida, e entrem na cidade, no céu, pelas portas. Então, querido, que nós não nos achegamos, que nós não sejamos apegados ao versículo que diz: que o tempo passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Queridos, nós estamos vivendo 2024, ano de despertar. O que é um despertar? O que é um despertar, querido? O que é uma mudança, amado? Nós temos que fazer agora, nós temos que fazer o que precisa ser feito agora. Nós temos que ajustar as nossas vidas. Se nós queremos ver a glória, a presença de Deus, nós temos que nos apresentar diante de Deus, dizer: Senhor, eu quero entrar na porta do céu. Eu quero me curar, eu quero me tratar, eu quero acertar a minha vida. Eu quero acertar a minha família. Eu quero parar de viver passando uma imagem de que as coisas estão maravilhosas demais. E não está, querido. Deus te vê. Aí é que está o problema. Deus olha para o nosso coração. Deus olha para as nossas mãos. E nós não devemos de trabalhar sozinhos, queridos. Nós somos uma família. Você não deve fazer nada sozinho. Você deve, querido, nós temos que aprender a trabalhar em equipe, trabalhar em família e fazermos as coisas juntos. E compartilharmos as coisas, amados. Sabe, eu fico impressionado com a quantidade de necessidade que a gente vê no nosso povo. Nos filhos de Deus. E as necessidades muitas vezes não são percebidas porque nós não estamos sensíveis ao Espírito de Deus. Queridos, deixa Deus transformar a sua vida. Não tem transformação sem um clamor. Não tem transformação sem a gente se dobrar diante de Deus. Não adianta, queridos. Na força do braço nós já viemos até aqui. Nós já construímos quantas coisas no braço. E você já teve o resultado. Então por que agora não se render diante de Deus e deixar Deus fazer de você aquilo que Ele quer fazer? Então, querido, nessa noite, é uma noite de Santa Ceia. A Santa Ceia eu entendo como algo que Jesus fez antes de partir. Jesus, Ele tomou a Santa Ceia com seus discípulos. E Jesus, a mensagem que Jesus passou naquela noite, era que Ele estava indo. Mas Ele passou na prática aquilo que eles deveriam de continuar vivendo. E Ele disse: vocês vão fazer parte
do meu corpo, do meu sangue. Ele não estava dizendo que nós iríamos beber o sangue dele, comer da carne dele. Ele estava dizendo isso numa imagem figurada, representativa, para que hoje a gente se lembrasse de que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu lá na cruz, ele derramou o sangue dele, ele entregou o corpo dele lá na cruz por mim e por você. Ele nos se entregou por nós para que hoje a gente tivesse uma vida, e uma vida abundante, para que hoje a gente tivesse direito de entrar pela porta do céu, direito de ser salvo, direito de desfrutar uma vida boa na sua presença. E a ceia significa isso. Ele diz: fazer isso todas as vezes, para que vocês não esqueçam de quem eu sou, para que vocês não esqueçam que eu sou Cristo, para que vocês não esqueçam que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu vou para junto do Pai, e eu deixarei o meu Espírito Santo, mas eu estarei esperando vocês na morada eterna, junto com o Pai. Então, querida, a ceia é um momento especial, é um momento onde a gente vai celebrar o que Cristo fez por nós. Amém, querido? Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite. E a ceia, querido, quem deve e pode tomar a ceia? A ceia você precisa pensar. Você precisa analisar. Eu já teve muitas vezes que eu não tomei a ceia, porque naquele dia eu não estava bem interiormente, estava com raiva. A ceia, a gente se analisa. A ceia, a gente compartilha de Cristo para conosco. Então, se você tem uma aliança com Jesus, se você compreende que Jesus é esse Senhor, o Salvador da sua vida, você pode tomar a ceia. E quando você estiver tomando a ceia, queridos, reflita nessa noite. Pergunte para Deus se realmente hoje você está caminhando nessa caminhada de salvação. Pergunte para Deus se verdadeiramente não tem ninguém que Deus quer que você bata na porta. Queridos, tem pessoas que não querem realmente, e não tem nenhum problema, porque Jesus veio para quem quer. Ele é o caminho, a gente caminha por ele se a gente quiser. Mas tem pessoas que querem, e tem pessoas que a gente precisa orar um pouco mais por suas vidas, interceder um pouco mais. Não desista, principalmente das pessoas que você ama, da sua família. Não desista dos filhos, não desista dos irmãos, das irmãs, dos pais. Não desista de quem você ama. Não desista. Já não quero ser
põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23, diz: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Senhor, em nome de Jesus, te apresentamos nessa noite diante de ti esse pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor, sacrificado lá na cruz, Senhor, pelas nossas vidas. Nessa noite colocamos diante de ti, Senhor, nos lembramos, Pai, desse grande feito e desse grande ato, Senhor, que o Senhor fez lá na cruz para nos salvar. E declaramos em nome de Jesus, Pai, que somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fizestes lá na cruz. E vem, Senhor, até hoje impactando e transformando as nossas vidas. Por isso consagramos esse pão agora, Senhor, e declaramos que ele representa o teu corpo entregue por nós lá na cruz. Em nome de Jesus. Pode comer. Da mesma forma, na mesma noite, no mesmo momento, ele disse: esse é o cálice, é a nova aliança feita por Deus, com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Senhor, muito obrigada, Pai, porque hoje, através do teu sangue derramado lá na cruz, Senhor, nós temos direito, Senhor, a uma vida de transformação e de libertação, de cura e de resgate, Senhor. E nos lembramos nessa noite, Senhor, desse ato poderoso, que é o teu sangue derramado lá na cruz, Senhor, e que hoje estendemos sobre as nossas vidas a cada dia, a cada manhã, Pai. E cremos no poder que tem no teu sangue derramado lá na cruz, em nome de Jesus. Consagramos agora, Senhor, esse suco, Senhor, e declaramos que ele é aquilo que representa o teu sangue, Senhor, derramado por nós lá na cruz, em nome de Jesus. Pode tomar.
Engrandecido seja o teu nome, Senhor, por aquilo que o Senhor fizestes. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, e o preço do pecado Ele levou, levou, levou. Mas Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Sim, Jesus. Cantamos aleluia. O Senhor venceu. O Senhor está vivo e está hoje. Cantamos aleluia. Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, tomamos posse dessa verdade, Senhor. Que o Senhor morreu e ressuscitou, está vivo, está aqui neste lugar. Está aqui neste momento, Senhor. Colocamos, Senhor, a vida de cada um de nós diante de Ti. Colocamos as nossas famílias, Pai. A nossa família da fé. A nossa família de casa.
Oramos, Senhor, em nome de Jesus, para que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um, Pai. Oramos em nome de Jesus para que os nossos olhos estejam, Senhor, olhando para a tua presença, olhando para o teu propósito e não para as dificuldades e as necessidades, Senhor, ao nosso redor. E, Senhor, nos rendendo dia após dia diante do Senhor e conquistando diante do Senhor, Pai, cada dia, Senhor, um espaço maior na nossa caminhada contigo, Senhor. Queremos honrar aquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz, através das nossas vidas, Senhor, através do nosso testemunho, através, Senhor querido, das obras das nossas mãos, Senhor, Deus querido, dos frutos, Pai querido, que temos e vamos produzir. Pai, em nome de Jesus, coloca a vida de cada um dos teus filhos diante de ti, Pai. Oro, Deus, por cada um, Senhor, Pai querido, para que cada um continue firme naquilo que o Senhor tem chamado, Senhor, cada um dos seus filhos para viver e fazer, em nome de Jesus, Pai. Oramos, Deus, por essa semana. Oramos, Pai querido, pelo propósito de clamor que estamos fazendo aqui, Senhor. Em nome de Jesus, os céus se moverão sobre a nossa vida, se moverão sobre essa cidade, se moverão sobre o Rio Grande do Sul, se moverão sobre a igreja, sobre as casas, se moverão, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sobre os ossos secos, eles ganharão vida, eles levantarão, eles caminharão e eles profetizarão a palavra do Senhor, e será grande aquilo que o Senhor vai fazer nessa terra, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoamos a vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela: tem uma caminhada, tem uma porta para eu e você entrar, e eu quero que juntos nós continuemos firmes nessa caminhada, porque Jesus está conosco. Amém, querido? Deus abençoe demais. Vejo vocês aqui na sexta-feira, ou vejo vocês aqui no domingo que vem no culto de poder e milagres.